Bem-vindos, gente, agora para a nossa parte de questões sobre acentuação gráfica. Vamos começar aqui, uma questão de 2018 do CFN. No texto 2, a palavra Olivia foi acentuada graficamente por obedecer a uma das regras de acentuação gráfica. Está dizendo aqui no texto 2, só que eu não coloquei ele para a aula não ficar tão extensa e porque a gente não precisa fazer a interpretação dele, devido ao fato da questão focar somente nessa palavra aqui, a Olivia. Marque a alternativa em que as palavras recebem acento pelo mesmo motivo da palavra Olivia. Tá vendo que a gente não precisa fazer a interpretação do texto? Ou seja, a gente vai se remeter somente a essa palavra aqui, Olivia. Primeira coisa que você tem que fazer na parte de acentuação é fazer a divisão silábica dela. Então a gente vem aqui, Olivia. O que a gente repara? A gente já repara que a gente tem o O, que ele fica sozinho. A gente vai ter o LI aqui, porque a gente fala Olivia, Olivia. Então, se a pronúncia é assim, o V, o I e o A vão ficar sozinhos aqui na última. Reparemos, então, que se trata de uma paroxítona, pelo fato da gente ter a sílaba tônica na penúltima. Aqui é uma paroxítona. Aqui o acentozinho, tá certo. A gente tem essa característica, ou seja, primeira coisa que a gente sabe, já que é uma paroxítona, a gente já vai excluir as que forem oxítonas e as que forem monossílabas nesse caso. Então, a gente já pode vir aqui e reparar no que? A gente tem a palavra imã, que é uma monossílaba. A gente vai ter outra palavra aqui que seja uma oxítona, no caso, para a gente excluir da brincadeira. A gente vai ter, deixa eu ver, água, ardo, pônei, elétron, história, cáris. Olhando assim de relance, a gente não identifica mais nenhuma oxítona. Então a gente retorna aqui para isso. Qual é a outra coisa que a gente tem aqui de possível para poder diferenciar das outras? A gente vai ter a presença, que eu vou marcar aqui com o marca-texto para ficar mais organizado em azul. A gente tem o I e o A juntos na mesma sílaba. Esse I e A aqui juntos na mesma sílaba significa que a gente vai ter um ditongo. Quem se lembra o que é ditongo, se lembra também que na aula eu falei que todos os ditongos são quando a gente tem duas vogais juntas na mesma sílaba. Então a gente vai ter o ditongo I e A. Tem algumas questões que eu já vi que eles entendem que isso aqui é um hiato. Mas tem outras gramáticas e outras questões e bancas que entendem que isso aqui é um ditongo. Se prenda, por enquanto, que ela é um ditongo porque ela está junta, não é um hiato. Ou seja, sendo assim, a gente já fez a análise da nossa palavra Olivia aqui. Fazendo essa análise, a gente já pode partir para as questões, fazendo a divisão silábica nelas também, identificando as que a gente vai diferenciar para poder chegar ao gabarito. Vamos lá aqui na primeira. A gente tem a palavra jockey. A gente vai ter o jockey. Jockey está recebendo acento na antepenúltima, ou seja, ela é uma proparoxítona. A divisão silábica dela eu fiz aqui errado porque eu reparei agora. Vai ficar jockey, porque a gente não fala jockey, não, a gente fala jockey. Se é jockey, então a proparoxítona e a alternativa, marca a alternativa em que as palavras, ou seja, se ele está pedindo as palavras aqui, ó, as palavras é no plural. Ou seja, todas elas têm que ser da mesma classificação dessa daqui. Como o jockey está errado, a gente já exclui toda a alternativa A da brincadeira. Pulando agora para a segunda. Se vocês quiserem que eu faça uma por uma para a questão ficar bem organizada, vocês podem falar. Mas eu vou fazer de maneira rápida para a gente não se estender tanto e ir pegando os principais pontos aqui das alternativas. Então a gente vem para hífen. Hífen é uma paroxítona também. A gente tem órgão. Órgão também é uma paroxítona. E a gente tem órfãos. Órfãos seria a palavra mais diferente que a gente tem aqui. Porque a divisão silábica dela ficaria assim. A gente teria or, depois o fão. E para terminar, os dessa forma. Tá vendo que ela continua sendo uma paroxítona? A diferença é que ela tem 3 sílabas e as outras só tem 2. Essa é a única diferença que a gente tem aqui. A gente já vai pular para outra, que aqui a gente vai ter cadáver, vai ficar K-da-ver. Tá vendo que é uma paroxítona?
Se é uma paroxítona, a gente já elimina também a alternativa B. E também pelo fato da gente ter a palavra imã, que a gente fez no começo aqui da alternativa. Opa, deixa eu deixar aqui o marca-texto em vermelho já pronto e a caneta em preto. A gente vai ter agora aqui a palavra amável, que vai ser amável. Outra paroxítona. E nesse caso aqui, ela não tem hiato, nem um ditongo. A gente vai ter vírus, vírus. E a gente tem imã aqui. Então, para a alternativa C, a gente tem água, que é uma paroxítona. A gente tem adu, outra paroxítona. A gente vai ter aqui, no caso, pônei, pônei, outra paroxítona. A gente vai ter elétron, outra paroxítona. Sendo assim, a gente já elimina ela também. Pode passar o marca-texto vermelho nela. E agora a gente vai ter a alternativa D. A gente vai ter as mágoas. Opa, a gente já tem uma aqui que está certa, que é mágoas, porque ela está recebendo acento na antepenúltima, que eu vou apagar aqui para ficar mais organizado para vocês e vou puxar aqui para o lado, que vai ficar assim. Mágoas, a sua forma de divisão silábica é má, depois vem o go e depois o as. Ou seja, uma proparoxítona. Aqui já está começando certo, porque o que a gente está procurando é uma, no caso, proparoxítona. Quer dizer, paroxítona no caso. E novamente a gente repara que ela termina com ditongo aqui no AS. Vamos aqui para as outras dela. A gente vai ter vôlei, que fica vôlei. Ou seja, outra paroxítona terminada novamente em ditongo, aqui o E e o I, que eu vou demarcando aqui para vocês. A gente fazendo uma aqui olhada rápida, a gente já consegue identificar algumas coisas. Porque a gente vai ter ditongo aqui novamente, a gente vai ter ditongo aqui novamente, sempre terminando as palavras. Ou seja, essa alternativa D é uma forte candidata a ser nosso gabarito. Eu vou fazer a divisão aqui das outras para a gente ter a certeza dela. Então vamos lá. A gente tem a palavra cáries. A gente vem aqui no cáries. Só que o que acontece? Cárie pode ser considerado uma paroxítona, porque a gente pode ter aqui um encontro consonantal, porque a gente fala cáries, cáries. Ou seja, como é cáries, aqui pode ser considerado uma paroxítona. E, novamente, termina com hiato. E agora a gente vai ter, nesse outro caso aqui, a palavra história, que fica ria. Ou seja, outra paroxítona terminada em hiato. Consequentemente, eu vou deixar aqui no marca-texto verde para a gente se lembrar, a D pode ser o nosso gabarito por ter a maior relação. A gente tem a questãozinha aqui, que eu sei que vocês repararam, que pode estar gerando confusão na mente de vocês, que é o quê? A gente tem a palavra, por exemplo, cárie. Cárie está recebendo acento aqui pela divisão silábica, sendo uma proparoxítona. Mas se lembrem que a gente tem palavras na língua portuguesa em que a escrita é de uma forma e o som é de outro. Como a acentuação vai de acordo com a fonética, que é o que a gente ouve, ou seja, o acento pode estar certo aqui, porque a banca entende assim. Ou seja, o entendimento da banca é o que vai valer na sua prova, consequentemente validando essa linha de pensamento. Não adianta você brigar com a banca, porque a banca entende assim. Ou seja, você tem que estar afiado nessas pegadinhas para não perder a questão tão fácil. Agora a gente vem aqui para a alternativa E para ter a certeza do que a gente está falando. A gente tem álbum, álbum, ou seja, uma paroxítona igual que a gente está procurando, ok. A gente vai vir aqui para lápis, que fica lápis, 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 ou seja, a gente tem o lá, o pi e o S que fala sozinho, a gente fala lápis. Ou a gente pode falar isso aqui junto, ficando assim, lápis. Ou seja, mais um forte candidato ao que a gente está procurando. A gente tem também aqui a palavra táxi, que eu vou puxar para cá. Ou melhor, eu vou apagar e vou fazer da mesma forma organizada da primeira, para a gente ficar com o caderno bem organizado. A gente tem a palavra táxi.
Aí fica táxi. Aqui recebe acento, porque é táxi. Ou seja, outra paroxítona. Mas a gente vai reparar o seguinte. A gente vai pegar o marca-texto em vermelho. Nenhuma delas termina em ditongo. Aqui a gente tem o U e o M, que é uma vogal junto de uma consoante. A gente tem o I e o S, a mesma coisa. E o X e o I. E a gente aqui no finalzinho, que eu vou deixar em verde, a gente tem o I e o A. Fazendo talvez com que essa questão se torne certa. Mas a gente tem 3 pontos negativos aqui atrás que anulam a linha do pensamento dela. E a gente vem agora para a ciência, que fica se. A gente tem o em, se a. Ciência, com um acentozinho no E, tornando uma paroxítona. Ou seja, a única que estaria de acordo com o que a gente está procurando seria ciência aqui. Ou seja, se eu fosse marcar na hora da minha prova, eu marcaria AD ou AE? Eu marcaria AD. Eu vou mostrar para vocês por quê. Gabarito letra D. Porque eu tenho mais pontos positivos aqui na D do que na E. Ou seja, eu vou pelo que está mais certo. A língua portuguesa tem sempre esses joguetes que você tem que pegar. Se você pega eles, fica mais fácil de você acertar a questão. Próxima questão. A gente vai ter a segunda da Escola de Aprendiz de Marinheiro, do ano de 2010. Por que eu coloquei ela? Porque ela tem essa charge. O CFN gosta bastante de charge, ou seja, eu preciso colocar uma coisa bem parecida com o CFN para que o estudo de vocês fique bem alinhado com o objetivo. Então vamos lá. Eu vou ignorar primeiro isso aqui e vou focar logo no comando que a questão está pedindo. Assinale a opção em que as palavras foram acentuadas respectivamente. Isso aqui é interessante vocês destacarem. Esse respectivamente aqui. Por que é interessante? Quando ele fala respectivamente, ele está pedindo na ordem que ele vai apresentar. Se é na ordem, você não pode esquecer disso, porque se a questão mudar a ordem, ela já está errada. Tem que seguir exatamente o que o comando está pedindo. Respectivamente, pelo mesmo motivo que os termos destacados em não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras do acordo ortográfico. Ou seja, ele está pedindo para a gente fazer análise de 3 palavras e encontrar a ordem dessas 3 palavras aqui nas alternativas. Ou seja, a gente tem que primeiro fazer a análise delas. Vamos começar aqui pela palavra vícios. A gente tem vícios. Vamos fazer a divisão, depois todo o restante da análise dela. Vamos lá. Como é que é a divisão silábica dela? Ela tem aqui a divisão com os vícios. Ou seja, o que é que a gente vai reparar? Primeiro ponto que a gente repara, qual é a sílaba tônica? É a antepenúltima. Ou seja, a gente está buscando o quê? Uma proparoxítona. Só isso. Ou seja, a primeira que a gente tem que caçar aqui tem que ser proparoxítona. Isso já ajuda bastante a gente. Vamos agora para a segunda. Opa, deixa eu terminar de fazer toda a análise. Vamos lá. Vícios. Quem está com o olho clínico e viu na aula anterior, reparou que a gente tem o seguinte. A gente vai ter um hiato aqui no I e no O, porque são 2 vogais em sílabas diferentes. A gente tem o I e o O aqui. Depois, a gente vai ter a palavra já, dessa forma aqui. Já, ela é uma monossílaba, que eu vou abreviar para não perder tempo. E a terceira é ortográfico, que a gente vai fazer aqui, ortográfico. Que a sua divisão silábica vai ser assim. A gente vai ter o O, daí a gente vai ter o TO e a gente vai ter o GRA. E por final o FI, que eu vou fazer aqui em cima porque está bem apertado aqui. E aí fica ruim de vocês verem. Vou apagar aqui, para ficar organizado. E vou jogar aqui em cima. A gente vai ter aqui, ó, vou colocar aqui. Ortográfico. Essa parte aqui vocês colocam aqui no caderno de vocês para ficar mais organizado. Fica ortográfico, né? A gente tem aqui o acento no G e a divisão silábica dele vai ficar
to, aí vem o gra, depois o fi e depois o co. A nossa sílaba tônica aqui em vermelho é a antepenúltima. Ou seja, a gente está buscando uma proparoxítona novamente. E a gente ainda vai ter aqui um dígrafo. Quem aqui lembra o que é dígrafo? É quando a gente tem duas palavras, mas a gente só escuta o som de uma ou não escuta o som de nenhuma, porque elas ficam escondidas no momento da fala. Onde é que a gente vai ter esse dígrafo? Que eu já vou puxar aqui para o caderno ficar completo. A gente vai ter um dígrafo. O dígrafo aqui no G e no R. Porque a gente fala ortográfico, gra. Tá vendo que a gente escuta o som dos três? Ou seja, a gente está tendo uma fusão fonética. Por isso que é interessante você destacar esse ponto para o cara se lembrar. Fizemos a análise das três. Agora a gente pode ir pela eliminação. A gente sabe que a nossa segunda é uma monossílaba, né? Se é uma monossílaba, a gente tem estar aqui, que é uma oxítona, eliminando já toda a nossa alternativa A para não perder tempo. A segunda a gente tem pó, a terceira a gente tem maracujás. Jás aqui é uma oxítona, elimina também. A gente fica então com D, que a gente tem aqui a palavra na segunda que é fé, e a terceira a gente tem a palavra café, que a gente tem uma oxítona novamente. Então a gente já elimina ela também para não ter problema. Vem aqui para nossa caneta e vamos fazer a análise da nossa B e da nossa D, que foi o que sobrou. A gente vai ter êxodo. A divisão dela fica E. Aí a gente tem o zodo. Êxodo. O acento fica na antepenúltima. Ok, é uma proparoxítona. Passou na primeira. A gente tem a segunda, que é uma monossílaba, que nem a gente está procurando. E a gente tem a terceira, antídoto. A gente agora vai fazer a divisão silábica dele. A gente tem antídoto. Ou seja, é uma proparoxítona também. Então, essa daqui, se a gente for considerar, ela já está um pouco mais próxima das outras. Fecha aqui. Vamos ver agora a D. A gente vem aqui para D agora. A gente tem a palavra túneis, que ficaria o que o túneis, deixando duas sílabas. O que aconteceria aqui? Túneis é uma paroxítona. Só que a gente pode entender também como túneis. Túneis. Ele está junto aqui. Recebe acento aqui, nesse caso sendo uma paroxítona. Só que a questão também pode entender, se ela estiver levando em consideração o português de Portugal, que túneis se divide assim. O S fica sozinho aqui, uma consoante sozinha. Isso não pode acontecer por causa do som. Só que a questão pode entender dessa forma. Além da gente ter o ditongo no E e no I aqui. Dessa forma, a gente tem que fazer a seguinte análise das outras, porque ela é uma forte candidata. Ela pode estar certa porque a questão, a banca em si da Marinha, ela pode estar entendendo pelo português de Portugal, que tem essas permissões. Só que a gente vem aqui para o F e o E. O fé é uma monossílaba? É, ok. E a gente vem agora para o íngreme, que é a última palavra. A gente tem o I e o N. Então a gente vem in, depois o gre, me. Íngreme é uma proparoxítona, que nem a palavra ortográfica que a gente está procurando. Além de que a gente tem um dígrafo aqui. Aonde é que a gente tem esse dígrafo? No IN. Porque muitas vezes, se você falar rápido, vai sair íngreme. Como se o N não estivesse presente. Além do que, a gente tem um encontro consonantal de G e R na mesma sílaba, que são duas consoantes. Essa questão aqui, ela pode estar certa, pelo seguinte fato, de a gente estar considerando o português de Portugal. O novo acordo ortográfico permitiria isso em alguns casos, só que a gente tem que ir pelo entendimento da banca. Ou seja, a alternativa D. Túneis. Nesse caso, túneis estaria certo, pelo fato que eu falei aqui, ó. Ela entenderia essa divisão. Túneis. Esse S ficando sozinho. Pela regra normal que vocês estudam, o S não pode ficar sozinho. Só que a banca entendeu nesse caso que ela pode ficar sozinha, ou seja, a alternativa correta é a alternativa D
da nossa questão 2. Próxima questão. Questão 3 do CFN novamente. Em qual opção todas as palavras estão corretas segundo a norma padrão da língua portuguesa? Norma padrão, gente, é a forma correta que a gente escreve, que nem na aula de ortografia a gente falou. Ou seja, a gente vai ter a palavra cérebro, admostiar, semiárido e autorretrato. Cérebro aqui, eu não estou vendo nenhum problema com ele. Ficaria cérebro. Tudo certinho. Proparoxítona, terminado em RO. Não tem terminação de nenhuma, acentua todas as proparoxítonas. A gente vai ter admostear. Ficaria ad, aqui junto. A gente tem um estear. Admostear. Beleza. Semiárido. Semiárido. Autorretrato. Tudo certinho por enquanto. Divisão sílaba feita. A gente passa para a próxima. A gente vai ter aqui o hipótese. Hipótese. A gente tem hipótese. A gente vai ter então, nesse caso, a sílaba tônica aqui no PO. Hipóteses. Hipótese, no caso, no singular. Vamos aqui para a próxima. A gente tem o contexto. Contexto, sílaba tônica aqui na segunda. E a gente tem a palavra poetisa. Poetisa aqui já está errado. Porque poetisa, nesse caso aqui, como a gente está falando da pessoa e não do verbo, ficaria assim. Poetisa, com S. E a sua divisão ficaria assim. Aí vem o E. Depois o ti. E depois usar. Poetisa. Ou seja, ela está errada de acordo com o novo acordo ortográfico. A gente vai pegar aqui o nosso marca-texto e vai eliminar ela. Poetisa. Eliminando então a alternativa B inteira. E nem beleza estaria certo. Quer dizer, beleza estaria certo. Porque a gente está falando daqui da coisa bonita. Que seria assim. B. Aí vem o lê. E usar. Beleza. Não a gíria, mas sim a palavra em si, que denomina uma coisa linda. A gente vai ter o canjica, que a divisão seria o can, o gi e o k. Sílaba tônica aqui é o GI, ou seja, uma paroxítona terminada em A, a gente não acentua. Eu vou deixar aqui em vermelho, que é para demonstrar a sílaba tônica que a gente está falando. Vamos aqui para outra. Maisena. Maisena. Maisena com S está certo. A divisão silábica ficaria e aí vem o zena. Maisena, sílaba tônica ou SE. SE, ou seja, paroxítona terminada em A, não leva acento. E agora a gente tem berinjelas. Berinjelas, gente, está errado. Por que berinjelas está errado, o seu conjunto? Berinjelas a gente não escreve com J, a gente escreve com G nesse caso. Opa, que eu vou deixar aqui em vermelho. Vou pegar a caneta novamente. Puxei aqui berinjelas. Berinjelas ficaria assim a escrita correta. Ficaria B. Aí a gente dividiria o RI. Depois o J, o GE, o LAS. Por que berinjelas é com G e não com J? Berinjelas aqui com J seria o seguinte. Que no Brasil é correto com J, porque toda palavra de origem indígena ou africana é com J. Por exemplo, a gente tem berinjelas, a gente vai ter canjica, fazendo com que isso aqui fique certo, nesse caso. A gente tem agora a palavra majestade, e a gente vai ficar opa, que saiu grosso, tem que fazer a divisão certinha para o caderno. Vai ficar o seguinte, a gente vai vir aqui e vai ter o majestade, vai ficar o ma, aí vem o ges, depois o tade. Esse TA aqui é a sílaba tônica, ou seja, uma paroxítona nesse caso. Vamos vir aqui. Agora em fusível. 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 Sílaba tônica segunda. Paroxítona terminada em EL e não recebe acento. Vamos agora para vaselina. Vaselina.
Vaselina tá certo. Estaria errado se tivesse com Z, como a maioria das pessoas escreve. Ficaria vaselina. Vaselina. Vaselina, sílaba tônica aqui, o LI. Ou seja, paroxítona terminada em A não acentua. Então a gente vem para granizo. 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 Granizo, gente, tá errado. Granizo, a forma correta de se escrever é com Z. Granizo. Ou seja, a sua forma correta seria assim. Granizo. Por isso que essa alternativa está errada. Trapézio. A sílaba tônica de trapézio seria trapézio. Trapézio junto. Ou seja, paroxítona terminada em O não recebe acento. Quer dizer, recebe acento por estar na regra dos ditongos. Ou seja, terminando de tongo recebeu acento. Por isso que ela está acentuada aqui na paroxítona. E terminada também com a terminação das oxítonas. Para a galera que teve dúvida agora no que eu falei. Eu já corrigi. Vamos aqui agora para a caneta. Vamos para enxugar. Enxugar. O gar aqui é nossa sílaba tônica, terminada em GAR. GAR não é a terminação de oxítona, por isso que ela não está acentuada. A gente vai ter laxante, vai ter laxante. O XAN recebe é a nossa sílaba tônica. Por ser uma paroxítona com terminação de oxítona, que ela não recebe acento. A gente vai ter o tocha, em que o to vai ser a minha sílaba tônica e o CHA vai ser a minha segunda sílaba. Ou seja, paroxítona com terminação de oxítona não recebe acento. E enxame está errado. Por que enxame está errado? Enxame está errado pelo fato de ser assim. A gente vai ter o aí a gente vai ter o XA e o ME aqui. E não CHA. Por que XA? Porque esse enxame é de abelhas e a forma correta é com XA. Sendo assim, anulando a alternativa E também. A gente vai agora marcar que a E está errada, a D está errada e a C está errada. Sobrou quem só? Sobrou somente letra A, que é o nosso gabarito. Próxima questão. Alternativa 4 de 2017, da Marinha também. Assinale a opção na qual a palavra está acentuada de acordo com as normas vigentes. Esse vigentes agora, gente, é o que está valendo agora. Ou seja, é o que veio nos novos acordos ortográficos, a partir do ano de 2017. Se lembre disso. Vamos lá. Rúbrica. Rúbrica não recebe acento no RU. Rúbrica é só assim, ó. É só escrito rúbrica. Sem acento. A gente vai fazer a divisão silábica dela agora. A divisão silábica dela é assim. A gente vai ter o ru, a gente vai ter o bri e a gente vai ter o cá. Rúbrica. Tá vendo que o bri é mais forte? Se o bri é mais forte, ela é nossa sílaba tônica. Consequentemente, se ela é uma sílaba tônica, na segunda é uma paroxítona. Paroxítona terminada em A. Não recebe acento, como a gente sabe. A gente vai ter agora a palavra suíço. Suíço, gente, não recebe acento no SU. Suíço, a forma correta de se escrever é assim. É suíço. Com acento no I. E a sua divisão silábica é assim. É o su, o I e o só. Com o C cedilha aqui. Suíço está recebendo acento na segunda, sendo uma paroxítona. Ou seja, a gente vai ter aqui um hiato tônico. Se lembra o quê? Paroxítona com hiato tônico, a gente acentua no I, porque a gente tem o U aqui, que eu vou deixar em outra cor para ficar mais fácil a identificação, que é uma vogal, e a gente tem o I aqui. Tá vendo que eles estão em sílabas diferentes, tornando-se assim um hiato tônico. Isso aqui do hiato tônico vai valer tanto para o I, a vogal I, e a vogal U, nesse caso. A gente vem agora para a palavra aromático. Aromático. Aromático parece que está certo, porque ele recebe acento aqui no MA mesmo. A sua divisão silábica é A, sozinho, ro, aí vem o ma, o ti, ti, co.
aromático, sendo uma proparoxítona, ou seja, todas as proparoxítonas recebem acentos. Tem 3 delas em que a acentuação ela varia, vai depender. E eu coloquei na aula, ou seja, vai na nossa aula anterior e no material que elas estão lá. Pode ser que essa daqui seja o nosso gabarito, a letra C. Só que a gente vai agora fazer a análise das outras. Vatapá. Vatapá. Vatapá tá certo. Por quê? A divisão silábica de vatapá vai ser assim. Vá, tá, pá. Vatapá. Ou seja, ela pode ser considerada errada porque o TA pode estar dando mais força na hora da entonação. Então a banca pode ter entendido que esse TA aqui é que valida tornando ela errada. Mas se ela estiver errada, a forma correta de acordo com a banca seria o quê? O acento está presente na segunda, sendo uma paroxítona terminada em oxítona. Sendo assim, vatapá podia estar aparecendo sem acento. Só que, ao meu ver, vatapá está certo aqui, porque ele está recebendo acento no TA. Vamos entender como a banca pode estar pedindo, tá entendendo? Vamos pelo que a banca está pedindo, porque não adianta brigar com ela. A gente vem aqui para pátrio. Pátrio vai ficar assim. Pátrio. Pátrio. Pátrio, então, gente. Se a gente estiver considerando, a sílaba tônica de pátrio seria o PA. Se é uma paroxítona terminada em IO, ou se a gente considerar somente o O, é uma oxítona. E as terminações das oxítonas são banidas nas paroxítonas. Sendo assim, o meu voto para saber qual é a que está mais certa seria, no caso, a C. Vamos conferir? Gabarito, letra C, aromático. Por quê? A gente está indo pelo que está mais certo. E a gente está pedindo aqui na questão, assinale a opção na qual a palavra está sendo toda de acordo com as normas vigentes agora. Se é o que está agora, aromático não mudou, não apresentou nenhuma diferença da sua forma oriunda, que é a original. Sendo assim, a gente vai pela C, que é a que está certa. A alternativa 5 da EFON. Posso dizer que essa daqui é a mais difícil da nossa bateria de questões, porque a EFON é um concurso bem concorrido e bem pesado. O que ela está pedindo? Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada se acentua por uma regra que se distingue das demais. Esse distingue aqui é o que gera confusão na questão, porque ela vai buscar a que está diferente das outras, ou seja, todas essas aqui vão ter coisas em comum, e a gente quer uma que esteja diferente delas, somente uma coisa que esteja diferente. Vamos lá. O famoso pediatra com um esgar colérico recusa a formidável droga. Ele está pedindo para a gente fazer uma análise somente de colérico. Como é que ficaria colérico a divisão? Ficaria depois a gente tem o lé, o uri, e o có. Colérico. Ou seja, a gente tem aqui uma proparoxítona. Nesse caso, que eu já vou deixar aqui destacadozinho em verde. Colérico. É uma proparoxítona. Vamos aqui para a segunda. O copo é levado com energia aos seus lábios. Como é que ficaria a divisão silábica de lábios? A gente tem aqui o lá, depois a gente teria o bi, e por último os lábios. Lábios está recebendo acento na antepenúltima, sendo então uma proparoxítona também. Ok? A gente também vai ter a presença, aqui que eu vou deixar em vermelho, do I e o O em sílabas diferentes, ou seja, um hiato, nesse caso. E a gente vai agora para outra palavra, que é vitória. Como é que ficaria a divisão silábica de vitória? Ficaria vi, a gente tem o tó, e depois por último uria, vitória. Ou seja, a gente vai ter a presença aqui de uma paroxítona, vitória. Partindo então para outra coisa que a gente tem que analisar aqui, que a gente vai ter também, eu vou deixar em roxinho, a gente vai ter aqui um ditongo. Tá vendo que a gente tem duas vogais juntas, o I e o A? Eu vou marcar aqui também já esse ditongo. Ou seja, a gente vai ter um ditongo nessa partezinha aqui de vitória.
Vamos partir para a próxima, que é terrível. Como é que ficaria terrível? Terrível ficaria assim, a gente tem o T, depois a gente tem o RI, que é o segundo R, RI, e por último a gente tem o VEL. Terrível. Sílaba tônica na segunda, vamos destacar aqui em verde como é que tá as outras. RI, VEL. Terrível. Se a sílaba tônica na segunda é uma paroxítona, só que a gente tem que reparar em outra coisa aqui que eu vou deixar em laranja. A gente tem dois R's aqui, ó. Se a gente tem dois R's, o que é que significa? Quem assistiu a aula de teoria sabe. A gente vai ter aqui um dígrafo. Se há um dígrafo, é uma das diferenças que a gente vai ter aqui. Vamos agora partir para a próxima, que é consultório. Como é que ficaria a divisão silábica de consultório? Ficaria com, puxa aqui, o sul, o tó, rio. Consultório. Sílaba tônica nesse caso aqui, opa, pego o marca-texto aqui em verde. A gente tem o TO, ou seja, uma paroxítona aqui. O que a gente pode reparar também? Eu destaquei em vermelho ali e vou colocar também em vermelho aqui. A gente vai ter um hiato na IO, aqui, ó. Hiato não. A gente vai ter um dígrafo, porque ela está na mesma sílaba. Desculpa aí, gente, que eu estou fazendo bastante questão, daí a mente fica um pouquinho fraca. A gente vai ter um ditongo. Se é um ditongo, o I e o O são juntos na mesma sílaba. E a gente está atrás de quê? A gente vai estar atrás da que é diferente das outras. Se a que está diferente, o que a gente pode entender aqui? Cada uma delas tem uma especificidade. A especificidade é a mesma coisa de uma coisa especial, ou seja, uma coisa diferente das outras. A gente tem na B aqui que ela tem um hiato, na C que a gente tem um ditongo, na D a gente tem um dígrafo e na E a gente tem um ditongo. Qual é a única que não tem nada? É a nossa A, que é a nossa palavra colérico. Então vamos ver quem é o nosso gabarito. Gabarito alternativa A. O famoso pediatra com esgar colérico recusa a formidável droga. Por que colérico é o nosso gabarito? Para deixar mais completo ainda o entendimento. Colérico não apresenta nenhuma outra regra, além da regra das proparoxítonas. Só isso. Ela está recebendo acento por ser uma proparoxítona e nenhuma coisa mais, se diferenciando das outras, que recebem acento tanto pela sua entonação, quanto por uma coisa em especial, como um dígrafo, um ditongo, um hiato. É isso que diferencia ela. Próxima questão. Vamos lá, questão 6 da VUNESP, de 2019. Na frase, a obra póstuma é incrivelmente contemporânea, os termos destacados recebem acentuação gráfica em conformidade com as mesmas regras observadas para a acentuação, respectivamente, dos seguintes termos. Ou seja, novamente a gente vai ter duas palavras como molde para a gente fazer a divisão aqui delas. Vamos começar. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido para o caderno de vocês ficar bem completo e a aula não ficar tão extensa assim. Vamos lá. Póstuma. Póstuma. Então, a nossa sílaba tônica que eu vou deixar em vermelho seria o pós. Seguida, então, das outras, que ficaria o tu e o ma. Póstuma, dessa forma aqui. O que é que a gente já está reparando aqui? Que ela é uma proparoxítona. O que é que a gente repara também? Que a gente vai ter um encontro consonantal. Aonde é que a gente vai ter esse encontro consonantal aqui? Esse encontro consonantal vai ser o S e o T, dessa forma aqui. Essa é a primeira análise da palavra que a gente vai ter. Vamos lá. Vamos fazer a segunda, para ficar bem completo mesmo para vocês. A gente vai ter a palavra contemporânea. Contemporânea. Vamos lá. Vai ficar com, depois o tem, depois o por, e depois aqui o ran, que é a nossa sílaba tônica, e para terminar o né.
contemporânea dessa forma aqui. Fecha aqui o nosso quadradinho para ficar organizado. E vamos aqui. Contemporânea. O que a gente vai reparar já? Que ela é uma paroxítona. Dessa forma. E o que a gente pode reparar mais? A gente vai ter um ditongo no EA, que termina aqui. Que a gente vai ter um ditongo. Fecha aqui, pega a canetinha vermelha para ficar no molde. O E e o A no final. Sendo assim, a gente já pode começar a fazer a nossa análise das outras. Vamos aqui agora. Legião. Legião. Pela nossa observação aqui bem rápida, a gente repara que a sílaba tônica de legião é a última. Se ela é a última, a gente não precisa nem fazer o resto. Porque legião é uma oxítona. E a gente está procurando, em primeiro lugar, uma proparoxítona, eliminando a A. Vamos fazer aqui a da segunda para ficar bem completo. A gente tem proféticos. Proféticos. Proféticos, nesse caso, gente, é uma proparoxítona, porque é a antepenúltima. A sua divisão, se a gente fosse fazer, deixa eu deixar aqui na caneta, vai ficar o pró, o fé, o ti e o cos. Proféticos, ou seja, uma proparoxítona. A gente está procurando uma paroxítona na segunda. Ou seja, como eu falei, a alternativa A já está fora de questão. Vamos fazer aqui das seguintes, nesse mesmo formato. Angústia, angústia. O gus é uma paroxítona. A gente está procurando uma proparoxítona. Então, a B já está errada. Vocês têm que ir pegando esses macetes para ir fazendo rápido, para vocês não perderem tempo na prova. Vamos aqui para a segunda. A gente vai ter alguém. Alguém. O acento vem no EM aqui no final. E a divisão dela vai ser assim. Deixa eu pegar aqui e deixar a caneta. Vai ser o alguém. Ou seja, tá vendo que é uma oxítona de novo? A gente está procurando uma paroxítona. É esse o molde que a gente está fazendo de questão. Vamos aqui agora para as outras. Canetinha no preto e o marca-texto. Tecnológicas. 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 Acento no LO. A gente já vai ter aqui uma proparoxítona, que é o que a gente quer na primeira. Vamos para a segunda para a gente saber se está certa. A gente vai ter experiência. Como é que ficaria experiência? Ficaria experiência. Experiência. O acento estaria aqui no EN. Tá vendo que é uma paroxítona? Vamos ver se isso aqui está certo mesmo. Vamos dividir aqui para ficar mais organizado. Como é que ficaria tecnológica, a divisão silábica da C? Ficaria aqui o G ficou feio, deixa eu apagar ele e refazer. O G e depois o CAS. Tecnológicas. Tá vendo que aqui é uma proparoxítona, que a gente tá na terceira, igual a gente quer aqui. Agora a gente vai para a segunda, vamos lá. Que é experiência. Experiência ficaria como? Ficaria ficaria depois o P, ri, em, cia. Segunda aqui, ó. Igual a quem está procurando. Além da gente ter o que aqui? Eu vou pegar o marca-texto. A gente vai ter terminando com ditongo, igual quem está procurando. Ou seja, ela pode ser a nossa alternativa correta, que eu vou deixar aqui já marcado de verdinho, que é para a gente ter a certeza. Vamos fazer a das seguintes para comprovar o nosso pensamento. Vamos lá. Também. Acento na última sendo oxítona. Não é o que a gente está procurando. Paciência. Paciência. Acento aqui no EN. Paciência. Ou seja, ela é uma paroxítona que a gente está procurando. Mas a nossa primeira aqui não é o que a gente está procurando, que é uma proparoxítona. Então a D já está descartada. Vamos fazer a E. A gente tem a palavra páginas. Páginas. O nosso acento tônico é aqui. A gente tem uma proparoxítona. Pode ser o que a gente está procurando.
Vamos continuar. A gente vai ter a palavra estar. Está, acento na última, oxítona, e a gente não está querendo ela. Então, a E está errada. Gabarito, letra C. Tecnológicas experiências. Experiência é o nosso gabarito. Alternativa C. Próxima questão, alternativa agora 7. Alternativa que vai pedir para a gente completar lacunas. Isso aqui caiu pouco no CFN, mas como teve ocorrência, a gente coloca para vocês terem o estudo mais completo possível aqui. Vamos lá. Os celulares, espaço em branco, aplicativos que permitem, novamente uma lacuna, pessoas agir com independência em algumas situações. Aí a gente tem outro espaço. Uma consequência negativa pode ser o isolamento social, a ausência de contato humano. Vamos lá para o comando agora. Para que a frase esteja correta, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por. Ou seja, a gente tem que pegar o que está aqui e colocar nesses espaços em branco. Vamos lá fazer a análise disso aqui e ir preenchendo. Os celulares têm ou têm com acento? Quem se lembra do que a gente falou na aula, sabe a diferença disso aqui. O tem, quando ele tiver acentuado, ele está falando na terceira pessoa do plural. Ou seja, a gente está falando eles ou elas dessa forma. Quando ele está sem acento, a gente está falando do ele ou do ela, que é a terceira pessoa do singular. Então vamos ver aqui. Os celulares têm aplicativos que permitem. Quem tem aplicativos? Eles. Eles quem? Os celulares. Ou seja, a nossa forma correta aqui para preencher é com acento. A gente não pode dizer ele, os celulares, mas a gente pode dizer eles, os celulares. Ou seja, a alternativa A já está descartada, a nossa B e a nossa C já estão todas descartadas dessa forma. Vamos continuar aqui. Eu vou fechar esse quadrinho, que é sempre lembrando que vocês estudaram para ficar mais completo ainda o estudo. Vamos lá. Aplicativos que permitem as pessoas agir ou as pessoas agir? Com acento ou sem acento aqui? Se lembrem que eu falei para vocês que quando tem um acento, esse acento aqui é o acento grave, que é o acento da crase. A gente não viu crase ainda no nosso curso, mas a gente sabe que a crase, se eu for resumir aqui para vocês, é a fusão do A mais o A, em que um A vai ser artigo feminino e o outro A vai ser uma preposição, fazendo assim com que vire o A com o acento virado aqui para a esquerda. Então a gente vai fazer aqui a análise. Aplicativos que permitem as pessoas agir. Primeira coisa que eu reparei aqui que eu quero destacar. Pessoas aqui, a gente fala os pessoas, no masculino a gente fala as pessoas. As. Se é as, a gente então está no feminino, nesse caso. Então, já pode ser que a nossa crase esteja presente aqui. Vamos continuar. Permitem. Permitem é um verbo que ele normalmente é identificado como um verbo indireto. Verbos indiretos pedem preposições, mas permitem, que eu vou fazer aqui um cantinho separado para vocês, para o caderno ficar bem organizado essa explicação, permitem, ele é um verbo bitransitivo, que é assim, VTDI. Porque ele é tanto direto quanto indireto. Porque eu vou fazer a pergunta para identificar o verbo. Que pergunta? Ele permite o quê? Peguei aqui, o quê? E ele permite a quem? Essas duas perguntas é que definem se ele é direto ou indireto. Ele permite o quê? A gente vem aqui, que eu vou destacar em azul, que é para ficar organizado para vocês. O quê? Permitem pessoas agir com independência em algumas situações. E permitem
A quem, que eu vou deixar em roxo aqui embaixo, ó. A quem? A pessoas. Tá vendo que eu tenho duas coisas? Ou seja, consequentemente, ele é um verbo bitransitivo, dessa forma. Agir em situações. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra D. Já pode excluir as outras da questão. Nosso gabarito é D. Próxima questão. Questão agora 8. Vamos pegar aqui a caneta e vamos ler. Considerando-se o uso do acento gráfico, assinale a alternativa correta. Ele está perguntando quais são as que estão corretamente grafadas. Por quê? Tem palavras aqui, só de eu passar o olho, que eu sei que elas estão colocando o acento no lugar errado, não de acordo com a sua tonicidade, no caso. Por exemplo, aqui, palavra álibi. Se eu falar álibi, você repara que o meu A é que é o meu tônico, ou seja, uma oxítona. Sua divisão silábica, nesse caso, ficaria como? Ficaria assim, ó. A, li, bi. O acento no A. E não que nem está aqui, ou seja, a alternativa errada. A gente vai ter colibre, colibre, colibre. Ou seja, a divisão silábica ficaria co, li, bri. Colibre estaria certo, porque termina aqui no RI. Só que nesse caso, a gente sabe que a acentuação das oxítonas é qual? É todas as oxítonas. Só as terminadas em A, E, O e EM. E não terminadas em I. Ou seja, esse acento aqui não existe. Deixando novamente a alternativa errada. Tá me entendendo? Vamos agora aqui para o seguinte. C. Nesse caso é daqui. Vamos ver como é que ficaria a divisão silábica. Daqui. Ficaria o da e o que. Tá vendo que é a mesma coisa da anterior? É uma oxítona, porque a sílaba tônica é a última. Vou deixar destacado aqui no marca-texto. O que. Tá vendo que a oxítona não acentua quando termina em I? Se ela não acentua quando termina em I, isso daqui também já está errada. Vamos agora para Havaí. Havaí. Divisão ficaria A, vá, I. A gente vai ter então o I sozinho. E a sua sílaba tônica, nesse caso aqui, seria o I novamente. Se é o I, ela pode receber acento, não pelas regras das oxítonas, mas por ser um hiato tônico. Por que hiato tônico? Repare que a gente tem o A e o I em sílabas separadas, formando então um hiato. Se é um hiato, pode receber acento. Essa daqui é a que pode estar certa. Eu já vou deixar aqui marcadinho para a gente não se esquecer e continuar as outras para ter certeza de que o nosso raciocínio está certo. Vamos aqui, ó, jabuti. Jabuti. A gente vai ter o já, o bu e o ti. Tá vendo que terminou em i? E é uma sílaba tônica dela é qual? Sílaba tônica dela é o t e o i. Ou seja, é uma oxítona terminada em i. Não recebe acento. Então, o que a gente pensou está certo. Alternativa, letra D, que é o nosso gabarito da questão 8. Próxima questão. Alternativa 9. Assinala a alternativa que contém duas palavras proparoxítonas. Proparoxítonas, quem se lembra do que a gente falou na aula de teoria é o seguinte. Vamos ter 3 aqui, espaços. Proparoxítonas é as que são acentuadas aqui nas segundas ou penúltimas, como a galera gosta de falar. Ou seja, a gente tem que procurar somente as que têm acento nas proparoxítonas. Consequentemente, se ela terminar com a terminação de uma oxítona, ela não vai receber acento. Vamos pegar o marca-texto em vermelho para ir mais rápido a nossa divisão. Anúncio, anúncio, a nossa acentuação é aqui na segunda. Ou seja, é uma paroxítona? É. Mas a gente está pedindo as proparoxítonas, então o nosso pensamento aqui já foi errôneo.
Porque se é uma proparoxítona, tem que ser na antepenúltima, que é a nossa terceira aqui, ó. Opa, terceira. Então a nossa segunda aqui já estaria errada por ser uma paroxítona. Vamos fazer a segunda só por desencargo de consciência. A gente teria sinônimos, que eu vou dividir aqui. Vamos lá. Opa, deixar assim vermelho a canetinha em preto. Sinônimos. Como é que ficaria sinônimos? Ficaria si, aí vem o no, nimos. Opa, ficou em cima do eixo, deixa eu corrigir isso aqui. Vamos lá. Sinônimos, ficaria os sinônimos. Sinônimos, no caso, como recebe acento na antepenúltima, é a proparoxítona, mas ela está errada por causa da sua anterior. Ou seja, eliminando essa alternativa. Vamos para a segunda. Décadas, ficaria décadas. Acento na antepenúltima, ok, uma proparoxítona. Vamos ver a segunda. Infância, ficaria infância. Ou seja, acento na segunda é uma paroxítona, eliminando também a B. Vamos agora para C. Vamos aqui, século. A gente tem século. Acento na antepenúltima, uma proparoxítona. Vamos para a seguinte. A gente tem com, aí a gente tem o C, consequências. Acento nesse caso aqui é na paroxítona, ou seja, já está errada essa alternativa aqui. Vamos para a seguinte, fenônimo. A gente tem o fe, o no, meno. Acento aqui nesse caso na antepenúltima proparoxítona, já está um pouco mais certa. Vamos continuar aqui nesse caso. A gente tem histórico. Acento na antepenúltima, olha só. A gente já pode ter encontrado o nosso gabarito. Porque a gente tem aqui e aqui. Sempre na terceira, que nem a gente tem aqui o molde. Pode ser que essa D seja a nossa certa. Vamos continuar para ter certeza. Vamos lá. A gente tem a palavra álbum. Álbum. Acento na segunda, paroxítona. Ou seja, já não está tão certo assim que nem a gente está procurando. Vamos continuar. Amigo. A gente tem amigo. O acento tônico é na segunda, ou seja, uma paroxítona. A correta mesmo que a gente pensou é a letra D, que é o nosso gabarito. Próxima questão. Questão 10 agora. Assinale a alternativa em que os pares de palavras são acentuados de acordo com a mesma regra. Opa, a gente está procurando as palavras que estão acentuadas pelo mesmo motivo nos dois casos. Vamos agora ver aqui. A gente tem a palavra até e a palavra porquê. Essa palavrinha porquê aqui é muito interessante, porque ela não recebe acento de acordo com a tonicidade dela. Ela recebe acento para diferenciar. Simplesmente isso. E a palavra até, ela recebe acento por ser uma monossílaba tônica. Tem gente que entende ela como a oxítona. Isso aqui pode aparecer. Eu já adianto para vocês que não aparece tanto, mas tem algumas questões que cobram. Então é interessante vocês já irem com esse pensamento. Vamos agora para a segunda. A gente tem a palavra não e tem a palavra tem. As duas aqui, vamos ver como é que é. A gente tem não e a gente tem a palavra tem. A palavra não pode ser dividida. Se ela não pode ser dividida, então ela se trata de uma monossílaba. E a palavra tem. O tem aqui, eu consigo reparar o seguinte nele. Eu consigo reparar que eu consigo separar esse M aqui. Mas como ela é uma consoante, as consoantes não podem se separar das vogais por causa do som, a gente pode tratar ela sendo uma a gente pode tratá-la como sendo uma oxítona, nesse caso, diferenciando ela da B. Vamos agora para a palavra implicações, nesse caso.
Implicações, como é que ficaria? Ficaria implicações. Implicações aqui. Implicações, a gente já reparou, nesse caso aqui, opa, marcar texto no vermelho, que implicações recebe acento na última, sendo uma oxítona. Vamos agora então ver a questão aqui de construídos. Construídos é como? É cons, aí vem o true, aí vem o i e vem o dos. Construídos, a gente tem o acento aqui no i, pelo fato dele ser um hiato tônico, por isso que ele recebe acento. É uma paroxítona e aqui a gente tem uma oxítona, por isso que está diferente, está errado. A gente vem agora para a nossa alternativa D, que é o e e o até. Esse ezinho aqui, ele é muito questionado pela galera, porque tem gente que pensa que ele é uma conjunção e tem gente que usa ele errado. Mas esse e aqui é a mesma coisa do verbo existir. Porque a gente fala esse ezinho aqui como se fosse aquele é o soldado Luiz. No sentido de existir, de afirmar. E não no sentido de acrescentar, como a conjunção a conjunção conjuntiva aditiva e, no caso, como se eu falasse aqui, e aquele dia em que fomos à praia. Como se eu estivesse acrescentando mais uma coisa. O e com acento é quando eu estou falando o verbo existir, dando uma afirmativa daquilo ali. Agora o e sem acento, eu estou adicionando uma informação. E o até, gente, ele é uma monossílaba, que está diferenciando. Aqui a gente está recebendo acento para diferenciar o verbo da conjunção, e aqui por ser uma monossílaba a gente não consegue dividir. Vamos aqui para a alternativa E, no caso. A gente tem a palavra edifícios. Como é que ficaria edifícios? Ficaria e, aí ficaria de, ficaria aqui o fi, si, os edifícios. Acento aqui na segunda, pegar o marca-texto. Edifícios. Nesse caso aqui, uma proparoxítona. E agora a gente vai ter, nesse caso, agora com a caneta, a palavra equilíbrio, que ficaria agora e, o que, li, bri, o equilíbrio. Se o acento está na antepenúltima, aqui no LI, que eu vou destacar aqui para vocês, a gente vai ter uma coisa em comum entre elas duas. O acento na antepenúltima. Sendo assim, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter duas proparoxítonas. Dessa forma aqui, ó. Consequentemente, ela tem grande chance de ser o nosso gabarito. E, consequentemente, é o nosso gabarito. Gente, obrigado por assistir mais esse bloco de questões. Peço que se inscrevam, porque grande parte do nosso povo que assiste o canal, ele não é inscrito. E isso dificulta bastante o meu trabalho. Peço que deem um like e se inscrevam aí no canal. Obrigado e até a próxima aula.